Alô, amigos do podcast De Olho na Fé. Estamos aqui mais um dia, hoje com o evangelista, o nosso pastor Eliú, da Assembleia de Deus. E antes de nós começarmos, eu quero deixar uma palavra para a sua reflexão, que está em Mateus 11, 28, que diz: Vinde a mim, todos os que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Essa palavra é uma palavra de conforto, é uma palavra de fé, é uma palavra de esperança, para dizer para você que nada está perdido. O Senhor vai te alcançar, mas busque Ele de todo o seu coração. Busque Ele com amor, busque Ele, clame. Clamar é mais do que pedir, clamar é aquilo que vem da tua alma para Deus. Amém? Seja bem-vindo, pastor. É um prazer, eu vou falar uma frase de um pastor lá de Uberlândia, inenarrável tê-lo aqui conosco. Pastor, conte um pouquinho da sua história, um pouquinho para as pessoas possam entender como chegou e como se tornou hoje o pastor Eliú. Da onde o pastor Eliú veio? Bom dia. É até interessante de se falar com relação a essa questão de onde, né, como surgiu, de onde veio. Bem, na verdade, a gente fala muito em pregação e evangelismo, e é interessante falar porque nunca alguém chegou até a mim e pregou a palavra. Eu fui um pouco na contramão de tudo aquilo que a gente conhece, né, daquilo que as igrejas promovem ou tentam promover, né. Eu, bem, na verdade, venho de uma família de católicos, mas também com uma mistura, né, de um povo que é libanês, né? Meu avô veio do Líbano, veio para o Acre, então teve toda essa mistura, né, com a família da minha mãe. E eles cultuavam muito, né, e preservavam muito essa cultura, né, a questão do islâmico, essas coisas todas, né. Então, para mim, de certa forma, foi um pouco difícil, né, a princípio, menino, muito novo, e a gente procurava, tinha sonhos, tinha desejos, e, bem, na verdade, as coisas foram acontecer de fato e de direito quando a gente saiu um pouco aqui do estado do Acre, passamos mais ou menos 7 anos fora, né, no interior de São Paulo, uma cidade conhecida como Marília. A gente foi a estudo, né, porque naquela época era um pouco escasso, e Deus usou essa forma, né, de sair do meio da minha parentela, né, do estado, para me trazer um pouco mais para perto. Mas antes de chegar até Cristo, foi uma jornada um pouco longa, O senhor né? pode. Então, assim, é bem claro quando o senhor fala assim: Deus me tirou do meio da minha parentela para poder me alcançar. Sim, Na verdade, ele já tinha lhe alcançado. é, O senhor é que é, enxergou, enxergar. enxergou a Cristo, Uhum. né? E como foi esse processo? Assim, foram 7 anos, né? E o homem, ele tenta de alguma maneira preencher vazios dentro dele, né? E a gente, com um certo tempo, a gente começou a entender que tinha alguma coisa que estava faltando. E geralmente quando a gente entende que existe algo faltando, a gente não vai procurar no lugar certo. Sempre começa no lugar errado, né? Então, de certa forma, por influências, né? E quando eu falo de influência, não só fora da igreja, mas dentro também, principalmente na igreja, que existem muitos ministérios que estão afundando por conta de influências. Pessoas que não têm que andar com você, que não devem estar com você, influências erradas, né? Então, de certa forma, eu fui influenciado e acabei tentando achar ou encontrar Deus, né, dentro do Espiritismo, E né? como é que foi essa experiência? É porque eu tenho certeza que as pessoas que estão assistindo hoje, alguém se questiona, né? Às vezes está lá no Espiritismo, está lá na Umbanda, às vezes no catolicismo, outras denominações, né? E às vezes ela acha que Deus está ali, Sim, naquilo, né? E que o sim. que ela está fazendo é o que é o certo, Uhum. vamos dizer. Como que foi essa sua experiência no Espiritismo? Isso era algo que já veio de criança ou é algo que surgiu por essa busca e essa curiosidade do novo, né? Daquilo, de preencher as lacunas que tem dentro do coração da gente? Sim, na verdade foi como você falou bem.
isso veio de criança, porque tivemos uma situação no meio da família e meus pais precisaram se ausentar, um acidente com a minha irmã, e eu, de certa forma, fui criado pela minha bisavó, né? E ela tinha essa questão da mediunidade, tinha sensibilidade, e ela muitas vezes colocava a mão na minha cabeça e dizia: um dia você vai sentir o que eu sinto, um dia você vai perceber o mundo como eu percebo. Então isso foi, de certa forma, me aproximando um pouco mais. E quando ela veio Foi a uma falecer, influência, né? isso foi Vamos dizer. uma influência. Deixou de ser uma Não, não deixa influência, de né? ser. E quando ela chegou a falecer, né, isso me marcou muito, né, me feriu muito, porque ela era muito próxima. E um pouco mais adulto, criança até essa faixa etária assim, de adolescente, eu começava a sentir, começava a vê-la, né? Começava a perceber que tinha algo próximo a mim, que tocava meu ombro, deitava comigo na cama. Então, coisas assim que eu não entendia, mas eu procurava entender, mas não sabia como. Chegava a comentar com alguém da família, dizendo assim, olha, e como que era isso? De uma família, de uma origem, como o senhor falou aqui, né, Sim. judaica, né, tem Uhum. toda essa herança, deve ter sido bem, bem complicado. Foi complicado, entrou naquela questão também, né, como a gente estava falando. Eles não acreditaram muito a princípio, mas depois viram que realmente era verdade aquilo que a gente havia falado, porque a minha mãe teve uma experiência junto comigo, então eles começaram a acreditar, né? E aí tentaram me levar em outros lugares, tinha umas tias também que já faziam parte do candomblé, então isso foi meio que foi uma salada, uma misturada de coisas, né? Então assim, alguém querendo me levar para um lugar onde, vamos dizer, vai dar certo, né? Vamos levar para aquele lugar porque aqui eu acredito que vai sanar o problema. Aí me levava no candomblé. Só te mergulhando em Só mais mergulhando e me problemas. afundando ainda mais. E quando eu fui para o interior de São Paulo, alguém chegou até mim e disse que eu tinha uma mediunidade. E nisso eu procurei um centro espírita, né, por influências de amigos também da faculdade que frequentavam o centro, né, e acabei entrando no espiritismo kardecista, né, e acabei tendo, né, experiências ainda mais fortes, chegava até a incorporar em algumas sessões, então foi algo assim bem, para mim a princípio era algo comum, mas depois eu fui começando a compreender. E nesse meio tempo eu conheci uma moça, né? A minha vida começou a andar de mal a pior, não conseguia mais dormir, então é, nesse meio tempo comecei a me envolver com droga, bebida, né? Cocaína, maconha, essas coisas, né? Por influência também. E a minha vida foi só definhando. E eu conheci esta moça que era de Vitória da Conquista, né? A terceira maior cidade da Bahia, e acabei noivando com ela. Com o tempo, né? Um tempo foi passando e quando eu fui para a Conquista, eu fui descobrir que ela era filha de santo. Né? E nisso. No início eu não conhecia. Não, no início não. Achava Achava tudo comum, normal, normal. comum. E ela percebeu que a coisa estava indo de mal a pior. Ela disse: não, eu vou te levar para um caminho que eu creio que vai dar certo. E aí a gente começou a ter contato com o candomblé, assim, de fato, né? De fato, de direito. Né? E como foi que o Senhor te resgatou disso tudo? Foi um processo muito, assim, doloroso, né? Porque quando eu voltei para o Acre, depois de 7 anos, né, morando em Marília, interior de São Paulo, isso já tendo entrado um pouco no candomblé, tendo feito um pacto também, né, isso eu não posso deixar de falar. E voltando para o Acre, acabei por conhecer uma pessoa nesse meio tempo. Em uma semana mais ou menos, quando eu voltei. Deus já tinha os seus projetos, né, os seus planos. E esta pessoa, ela me apresentou a Cristo de uma forma assim, um pouco difícil. Não pregou, mas ela olhou para mim e sentiu o amor, aquele amor que verdadeiramente Cristo, só Cristo pode dar, né? E ela olhava nos meus olhos e enxergava um vazio dentro de mim.
Ela disse, tem alguma coisa acontecendo contigo, não é normal? E a gente acabou criando uma amizade. Dessa amizade, se estendeu para um namoro. E ela fui saber depois, né, com o tempo, né, de convivência, desde os 7 anos de idade, sendo levada pela mão para o círculo de oração. Crente, desde pequena. Então eu detestava crente, não gostava de crente, eu tinha uma repulsa por crente. E ela era de que igreja? Ela era da Assembleia. Foi para lá que ela te levou? Para lá. E aí, quando eu cheguei aqui e Deus se revelou a mim de fato, tudo aquilo que eu tinha, né, que tinha acontecido lá atrás, foi como se saísse da minha vida repentinamente, de uma hora para outra. Mas, pastor, tudo se desfez. O senhor não acredita que Deus permitiu que o senhor trilhasse esse caminho também para ter experiências e também para poder edificar a vida de outras pessoas com a vivência naquilo pela qual o senhor passou? Porque Sim. como Deus é absoluto, né, Deus ele sabe todos os nossos caminhos, ele sabe todos os nossos passos. Às vezes ele possa ter permitido que o senhor passasse por esse caminho para que hoje, como um evangelista, difundidor da palavra, não sei nem se essa palavra está correta, Sim. né, que está aí espalhando a palavra por todos os lugares onde vai, possa alcançar pessoas com o seu testemunho? Com certeza. É o que eu costumo dizer, toda dor ela tem um propósito. Toda situação com Deus ela tem um propósito. Então, assim, fora necessário, hoje sim eu entendo que foi necessário passar por todo esse processo. E esse vale, como foi? Eu posso dizer que foi um vale? Muito grande, um vale muito grande, pode falar assim. Foi um vale tremendo e algo assim que... Porque às vezes as pessoas têm uma ideia que você aceita Jesus e as coisas tornam-se 1000 maravilhas. É como uma mágica, né? Uma mágica. E não é assim. Não é. Existem processos que a gente precisa passar, processos dolorosos, né? Deus, ele descaracteriza tudo aquilo que um dia a gente achou que era correto. Tira o eu, o ego. Deus, ele desconstrói tudo para poder construir de novo. Então, é um processo assim árduo e doloroso, principalmente quem tem um peso de glória a ser revelado sobre a vida dele. Algo assim, como quando eu falo desta forma, com relação ao ministério muito grande, pregação, chamado, um chamado muito grande, pregação, palavra. Então, pode ter por certo que você vai passar por situações que... Ontem mesmo eu estava vendo uma palavra, estava estudando, né, e algo veio no meu coração assim, que não existe aquelas pessoas que têm chamado com vidas fáceis. Não. Né? E tudo aquilo, há um levante, às vezes, dos próprias pessoas que estão caminhando contigo, porque eles querem o teu lugar, eles querem o dom que você tem, ele quer, mas aí as pessoas não se esforçam, não estudam, não buscam, querem um Deus como se fosse uma mágica. Infelizmente, nós vivemos assim uma geração que é muito rasa nessa questão de palavra, de situações também, de provações, posso falar desta forma, de desertos. É uma geração muito rasa, uma geração que não quer passar por essas situações, né? Quer Deus, mas não quer passar por processos para ter Deus de fato. Então, é uma geração muito complicada essa que nós vivenciamos hoje. Né? O senhor pode dizer que a gente está no cumprimento final da palavra, da profecia, do que está lá escrito em Apocalipse? Porque o que nós vemos hoje é esses milhares de pregadores de internet, Sim. Né, que são pregadores de internet, mas não têm conhecimento e não vive. Não tem vivência. Não vive, né? E aí tem milhares de seguidores porque eles estão interessados ali nos likes da vida, né? Sim. E eu vou até mais além, né, de tudo isso que a gente falou, pelo menos nessa pequena parte que a gente falou acerca da minha história, eu acredito, né, que todos os crentes eles precisam ter experiências como essa, para conhecer a Deus. É a mesma coisa, a mesma situação de Jó.
não é? Se Jó não houvesse passado por aquela situação que passou, né? Lá no 42 todo mundo ama falar acerca daquilo que Jó conquistou depois do processo, mas poucos citam aquilo que Jó verdadeiramente fala. Ele olha, depois de toda a situação, ele enxerga e diz: antes ouvia com os meus ouvidos falar de ti, mas hoje te veem os meus olhos. Isso é sensibilidade e principalmente entender e reconhecer quem Deus é de fato, né? Então hoje em dia, infelizmente, as pessoas não conhecem a Deus como precisam conhecer. Porque a maioria das pessoas também, elas pensam que Deus, ele é um eterno provedor. Sim, sim. E essa geração, quando nós falamos de pregadores, né, eu posso dizer a você, não sei se é algo ruim, mas eu não tenho redes sociais, eu não divulgo muito a minha vida, né? Mas eu creio que Cristo ele se encarrega, mas não critico quem tem, é bom também ter, né? Mas hoje, infelizmente, é uma ferramenta que tem sido usada de forma errada, né? Tem muitos pregadores que aparecem, assim como nós falamos, não por aquilo que são, mas por aquilo que fazem, né, em cima dos altares, né? Então isso atrai muita gente, infelizmente, né? Então profundidade não se tem, Deus menos ainda. Hoje nós vemos os cultos mais lotados são aqueles que vamos dizer assim, como se fossem uns shows, Sim, né? Lotando estádios, lotando, nada contra, não, mas porque ali também vai pessoas que têm sim, palavras, mas na maioria das vezes o que se busca ali trocou-se o mundo, o show do mundo, vamos dizer assim, quando nós éramos do mundo, aqueles shows mundanos, por festas pirotécnicas sim, também sim, para isso, atrair multidão, mas isso. na essência da palavra que seria a busca Uhum. verdadeira pela palavra de Deus e pela presença, isso aí. Eu até dizer, falando à luz da Bíblia, você citou agora há pouco o livro de Apocalipse, nós nos assemelhamos muito à igreja de Sardes, que é a quinta carta à igreja de Sardes, né? Que o Senhor fala para João escrever e tomar nota e dizer: João, escreve e diga à igreja de Sardes que tem nome de que está viva, mas está morta. Está morta. Mas no versículo 4, olha o que Deus faz. Eu acho que João ele se entristece, né, ao ver a situação da igreja, mas o Senhor diz: João, coloca um sorriso no rosto, escreve no versículo 4, que ainda tem em Sardes pessoas que não contaminaram suas vestes. Isso é verdade. Nós estamos vivendo esse tempo. Glória a Deus. E poucas pessoas que nós vemos assim, bem Poucas. poucas. Porque eu vejo assim, na atualidade, seria um medo de qualquer pessoa que tem um pouco de conhecimento de palavra e chegar ao grande dia e dizer assim: aparta-te de mim que eu não te conheço. Meu Deus, que coisa terrível. Já isso. pensou? A pessoa passou a vida toda fingindo que era crente. Era melhor ter ficado no mundo e aproveitar as coisas do mundo do que viver do jeito que vive. Sim. Mas isso as pessoas não conseguem, na verdade, ocultar aquilo que elas são, uma hora ou outra, né, dentro da igreja. É por isso que nós estamos vendo tantos escândalos por aí, tantas coisas dentro da igreja. Você até consegue, por um determinado momento, esconder, mas uma hora ou outra você não consegue. E qual seria a palavra que o senhor deixaria hoje, por exemplo, para alguém que está nesse processo e que ainda está na dúvida, vamos dizer assim, né? Não sei para onde seguir, para que lado eu vou, o que eu faço, como eu faço para encontrar verdadeiramente a face de Deus? Esse é um questionamento até forte, porque tem muita gente que às vezes acha: Deus só está no meio evangélico, Deus só está no meio dos crentes. Quando nós olhamos a Bíblia, nós enxergamos que verdadeiramente a promessa é para o povo de Israel. Mas quando nós olhamos, nós vemos que esse povo, eles rejeitaram a Cristo. E começamos a entender que ele nos adotou. Houve uma adoção. E como nós aprofundamos mais dentro da Bíblia, engraçado, tem até um colega nosso, que ele é da Umbanda, ele diz: vocês querem ser a última bolacha do pacote. Vocês como crente acham que Deus está só no meio de vocês.
E eu costumo dizer para ele, prove. É interessante a gente provar, não é? Eu costumo até dizer isso, porque às vezes a gente fica fechado no nosso mundo e a gente não conhece outras coisas que estão ao nosso redor. A gente não conhece nem as armas do nosso adversário. Então seria interessante nós provarmos, nós conhecermos e nós compreendermos, né? Termos entendimento se realmente Deus está lá ou se Deus está aqui, né? Eu tenho certeza, quando eu falo a respeito de experiências, contando a minha, mostrando um pouco da minha experiência, foi como você falou antes, foi necessário eu passar por isso. É por isso que existem muitas pessoas hoje que não sabem nem a que vieram ainda, né? Estão perdidas dentro da igreja. Mas se faz necessário conhecer outras religiões, né? Matrizes africanas, religiões de matrizes africanas e tantas outras religiões aí. Não, claro, desmerecendo, eu não estou aqui para desmerecer nenhuma religião. Sim. Mas eu quero aqui falar de fato, de direito, né? Onde nós encontramos a Deus. Eu vou só para fechar, para poder dar para o pastor Eliú orar por nós. Como a frase do Rodrigo Silva que diz assim, por uma pessoa que ela é ateu. Se você estiver certo de que não existe salvação e que não existe Jesus, pelo menos eu busquei. Sim. Mas se você estiver errado, eu sinto muito, porque você perdeu a sua salvação e aquilo que Deus poderia fazer na sua vida. Amém? Eu vou pedir para o pastor Eliú, eu agradeço a presença dele. Pastor, muito obrigada. Eu que agradeço. Nosso tempo é curto, mas assim, a gente terá outras oportunidades aqui para trazê-lo novamente, para um bate-papo. E eu vou pedir para ele orar para você que está precisando daquele conforto, daquele renovo na sua vida. Amém? Amém. Vamos orar, vamos agradecer a Deus por esse dia tão abençoado e abençoador nas nossas vidas. Amém. Né? Bendito Deus e Pai, oramos, Senhor Deus, a Ti nesta manhã. Agradecidos, Deus, por tudo e por todas as coisas. Te pedimos, meu Senhor Deus, Pai, por todos aqueles que estão nos ouvindo, que estão nos vendo nesta hora. Que Tu possa, Deus, alcançar, meu Deus, a sua família, os de perto, os de longe. Pai, rogamos a Ti nesta manhã, Senhor, que Tu possa, Deus, abrir os olhos, e assim como Paulo, Senhor, Deus Pai, disse em Romanos 12:2, que transforme-se, Pai, aleluia, pela renovação do vosso entendimento, e que haja, Deus, esta transformação, e haja esta mudança, esta metanoia, Senhor, que possamos compreender, Senhor Deus, que de fato Tu és o nosso Deus, e Tu és um Deus galardoador daqueles que Te buscam. Tu és, Senhor Deus, Pai Santo, o nosso Deus. E aqui, Senhor Deus, louvamos a Ti, porque Tu nos encontrou, Pai, e Tu nos escolheu. Pai, abençoa, Senhor Deus, a cada hora. Esta, Deus, é a nossa simples oração, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Contamos com você. Curta, compartilhe, mande para mais um. E esperamos para o próximo podcast de Olho na Fé.